tarde, minha gente. Professor Maurício aqui. Estamos iniciando hoje mais uma nova etapa, né? Conforme já foi dito anteriormente, o professor Wilton e eu fizemos uma troca de turnos e vamos estar então trabalhando agora ele de manhã e eu à tarde. Então sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. E hoje nós vamos falar sobre equações do primeiro grau. Se você tem interesse, quer aprender, então fique conosco até o final da aula, para que você não perca nenhum detalhe do nosso conteúdo. Sobre a equação do primeiro grau, nós vamos ver a definição do que seja uma equação do primeiro grau. Eu vou dar alguns exemplos, ensinar como se calcula a raiz de uma equação e fazer algumas aplicações, certo? Então vamos lá. O que é uma equação do primeiro grau? Quando a gente fala em equação vem lá, né, das línguas antigas, que significa igualar, acertar, equalizar. Lembra uma balança, equilíbrio, né? Observe essa balança aí, o que nós temos, né? Os pratos estão equilibrados, certo? Então aqui na primeira balança nós temos o que? 3 mais 2 está equilibrado, ou seja, igual a 4 mais 1, certo? Na segunda balança nós temos um x mais 3 equalizado, ou seja, igual a 5 mais 2. Quando a balança está equilibrada, é como se dissesse que o prato 1 está igual ao prato 2. Então, aqui nós temos x mais 3 igual a 5 mais 2. Bom, aqui nós temos uma igualdade ok, né? Aqui 3 mais 2 dá 5 e 4 mais 1 também dá 5. Mas e aqui que nós temos um x no meio junto com as demais e a gente não sabe quanto vale o x, certo? Então, quando isso acontece numa igualdade matemática que tem um valor desconhecido, é que nós chamamos de equação. Então, por definição, equação é uma igualdade em que há pelo menos uma letra para representar um valor desconhecido, certo? Então, numa equação, nós temos uma observação importante a fazer, né? Que na equação nós temos o lado que está antes da igualdade, que nós vamos chamar de primeiro membro, e tem o lado que está depois da igualdade, que vai ser o nosso segundo membro, ok? Então, primeiro membro, segundo membro, tá? Então, guarde isso aí, porque nós vamos precisar dessas definições quando estivermos lá mais à frente resolvendo nossas equações, tá certo? Então, repetindo aqui, por definição, equação matemática é uma igualdade, uma igualdade em que há pelo menos uma letra para representar um valor desconhecido. Pode ter mais, 2, 3, 4, 5, mas precisa ter, primeiro, uma igualdade, segundo, um valor desconhecido. Se tem uma igualdade, mas não tem um valor desconhecido, nós temos a expressão numérica, não é uma equação. Nesse caso aqui, nós temos a igualdade, mas não temos nenhum valor desconhecido no primeiro membro,
nenhum valor desconhecido no segundo membro. Ok? Diferente da segunda equação. Ainda a nível de definição, denomina-se equação no primeiro grau toda expressão numérica do tipo ax mais b igual a zero. Tá aqui, ó. Meu retângulo ficou... Então, toda expressão desse tipo é chamada de equação. Equação do primeiro grau. Só lembrando que esse azinho aqui tem que ser diferente de zero. Tá? Não pode ser zero. Ele tem que ser um diferente de zero. Qualquer número diferente de zero se aplica. Esse A e esse B são números racionais, certo? Eles pertencem ao conjunto Q, ou conjunto dos números racionais. Certo? Então pode ser qualquer número aqui, pode ser, por exemplo, 0,5x mais 0,7 igual, sei lá, a 10. Então isso é uma equação do primeiro grau. Tá? O nosso A aqui vale meio. E o nosso B aqui vale 7 décimos. Então se encaixa dentro da definição, da primeira e segunda definição. Ok? A primeira definição diz que é uma igualdade em que há pelo menos um valor desconhecido. E a segunda definição ela se apresenta nesse formato aí, ax mais b igual a zero. Ok? Temos aqui mais dois exemplos que eu coloquei. Tá? 2x mais 1 igual a 5. Aqui nós temos o valor desconhecido x e temos a igualdade. 5x mais 1x igual a 18. Nós temos aqui os valores conhecidos, que é x, e nós temos a igualdade aqui. São exemplos de equações. Ok? Como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Professor, mas por que com incógnita? Porque assim... Porque existem equações do primeiro grau com duas incógnitas. Isso vocês vão ver mais adiante, tá bom? Então, como resolver a equação do primeiro grau com uma incógnita? Primeira observação. Nós temos aqui, ó, no exemplo A. Deixa eu mudar a cor. No exemplo A, x menos 5 igual a 13. No primeiro membro, nós temos x menos 5. No segundo membro, nós temos 13. Tá? No primeiro membro, você vai isolar os valores desconhecidos, que são chamados de incógnitas. Ou seja, nesse lado aqui, só pode ficar x. Então, tudo que não for x, você vai transferir para o segundo membro. Essa transferência do primeiro para o segundo membro, você vai trocar os sinais. Ó, troca de sinal. Por quê, professor? Porque quando for negativo, ele vem para cá positivo. Quando ele for negativo, aqui está o ele que vem para cá web. Positivo. Ok? Então, como é que ficaria isso aqui, professor? Ficaria assim, ó, vamos isolar o x. O 13 já está aqui. E o menos 5 vem para cá com o sinal trocado, que fica mais 5. Então, nesse caso aqui, o x é igual a 18. Porque 13 mais 5 é 18. Certinho? Esse é o caso mais simples que tem, né? Quer dizer, um dos casos mais simples que tem. Repetindo, no primeiro membro
só vai ficar as incógnitas. Que isso, professor? Incógnitas são valores desconhecidos. É a letrinha que aparece na expressão. No segundo membro, você vai deixar só números. Quem mudar de lugar, seja incógnita ou seja número, vai ter também que mudar de sinal. Ok? Muda de sinal. Existe uma regra matemática para fazer isso aqui, mas fica muito longa para colocar no vídeo. E eu gostaria de ser mais sucinto aqui. Quem tiver interesse de saber por que isso acontece, então deixa no comentário aí que a gente vai produzir outro vídeo explicando melhor esse detalhe aqui. No exemplo B, nós temos aqui no primeiro membro, ó. No primeiro membro nós temos 3x mais 1. E no segundo membro nós temos 22. Então tudo que tiver letra vai ter que ficar no primeiro membro. Então nós vamos isolar aqui, ó, primeiramente 3x. Esse 1 vai vir para o segundo membro. Portanto, ele vai ficar com o sinal trocado, que é negativo, que era mais, agora vai ficar menos. Aí você continua aqui na sua resolução, ó, 22 menos 1, 21. Aqui não está multiplicando 3 vezes x, aí você vai isolar o x aqui e vai dividir o 21 por 3. Professor, nesse caso aí troca o sinal do 3? Não. Nesse caso aí não troca o sinal do 3, porque envolve o que? Uma multiplicação. Tá? Você aplica a propriedade inversa, que vai a operação inversa, e ele vai se transformar na divisão. Aí ficou 21 dividido por 3, e a gente sabe que 21 dividido por 3 é igual a 7. Nesse caso aqui, x é igual a 7. Então observe que nós trabalhamos aqui para encontrar o valor do x. Ok? Esse valor do x aí é que nós chamamos de raiz da equação do primeiro grau. Raiz ou solução. Então lá na hora de você escrever no seu exercício, você vai por isso aqui obrigatoriamente, ó, solução aqui. Aí abre chaves, 18, fecha chaves. A solução desse aqui é 7. Então, raiz ou solução de uma equação é o valor do x encontrado. Tá certo, pessoal? Lembrando que se você tiver muita dificuldade em resolver, eu peço para que você pause o vídeo, assista várias vezes, o quanto for preciso, para você não ficar com dúvida. Certo? Uma das vantagens da aula virtual é essa. Você pode ver a aula quantas vezes quiser, na hora que quiser. Ok? E por fim, nós vamos fazer agora uma aplicação de equação do primeiro grau. Veja bem. Célia recebe R$200 fixos, mais R$1,50 por camisa costurada. Então aqui, ó, eu vou chamar o que Célia recebe de S. S de salário. R$200 é fixo. Então vai ser 200 mais o que? R$1,50 por camisa costurada. Quantas camisas costuradas tem aqui? Não sei. Não sei, se você não sabe, chame de uma letra. Vamos chamar isso aqui de, sei lá, de C. C de camisa. Então ele recebe, ó, R$1,50 por camisa. Então vai ser 1,50 vezes o número de camisa costurada. Camisas costuradas. Certo? Essa seria a equação para
para resolver o problema aí de Célia, perdão. E veja que nós temos aqui duas incógnitas, né? Duas variáveis. Na realidade, isso aqui está mais para uma função. Então, há uma dependência aqui, ó. Eu pergunto, quem depende de quem? O salário depende do número de camisetas produzidas ou o número de camisetas produzidas depende do salário? Então, a dependência está aqui no salário, ó. O salário dela vai variar de acordo com a variação de camisas produzidas. Repare aqui embaixo, ó. Quanto ela receberá se costurar 100 camisas? Aí nós vamos, desculpa aqui, nós vamos aplicar essa equação lá de cima. E lembrando aqui que o nosso C vale 100, que é o número de camisas, né? O C aqui é o número de camisas. Vou colocar aqui para você lembrar depois, ó. Número de camisas produzidas. Então vai ser os 200, isso aqui é fixo, mais 1,50, isso aqui é fixo também, vezes quanto? Vezes C, mas quem é C? 100. Então, o salário de Camila vai ser 200. Eu estou com o nome de Camila na cabeça, porque será? É Célia, rapaz. 1,50 vezes 100 vai dar o que? 150. Ok? Logo, o salário de Célia vai ser R$350. 200 mais 150, 350. Então, quanto que ela vai receber? Ela vai receber R$350. Se caso ela produzir 100 camisas. Ok? Então, nós temos aí um exemplo de uma aplicação de equação do primeiro grau. Tá certo, pessoal? E assim a gente encerra nosso bate-papo inicial. Obrigado por nos assistir até o momento. Permaneça conosco para mais vídeos, mais aulas. E aqui nesse canal você vai encontrar tudo que precisa para estudar matemática de forma fácil e bem explicada. Certo? Acesse o nosso canal. Deixa seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreva para receber notificações. Praticamente todos os dias, se não todos os dias, mas toda semana tem vídeo novo, tem aula nova aqui no nosso canal para ajudar você na resolução dos seus problemas. Como dizia um velho conhecido nosso, os seus problemas se acabaram. Um abraço, gente, um beijo no coração e até a próxima. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele
O teu convite me diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia que será pra sempre. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o rei da glória.